Animado. Vamos para ele, Carlos. Aliás... O jovem Hagrid. Aliás, eu sinto... Ele também é meu chefe. Eu sinto... A Kalina estava vindo aqui. Fica quieto. Aí causou Por quê, hein? um grande reboliço na Reboliço. Alguém foi invasivo? Temos uma diretora, Paula Krausch. Paulinha. Paulinha hoje, imediatamente, tirou... Então, por Eu isso vou que dizer uma percebi coisa essa pra ligação. vocês. isso aí é um Eu vou dizer absurdo. uma coisa pra vocês. Ciúmes. Foi isso. Se um dia vocês, queridos ouvintes, entrassem no subterrâneo dessa empresa, Nossa Senhora. vocês iriam descobrir coisas Terríveis. 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 Então esse é o motivo não de quero- eu ter sido acordado não. pela Paulinha hoje? Não quero entrar nesse detalhe. vamos falar Mas mais é até chato. hoje. O ouvinte Eu não gosta. vou falar isso Mas porque as eu não, pessoas estão eu perguntando, não Emílio. sou fofoqueiro. Mas as pessoas querem Ok. saber. O que aconteceu? Eu não sou fofoqueiro, Gente. eu não quero falar. Eu sei que eu gosto muito de você e você é um cara que traz as notícias, então profissionalmente eu devo agir como tal. Como profissional que sou e você profissional Na que é. escolha Mas não pessoal. queria. no Mas entanto, eu não sei o que houve. Se tivesse por trás ali disso, mas no deixa meio pra lá. dessa Ciúmes. história. Quero Você não saber é a o seguinte, o primeira que você opção. veio trazer, eu tava ouvindo agora, o Google saiu do Caiu. ar, é Google isso? Pois é, o pessoal ficou assustado de manhã, Emílio. Não tinha YouTube, não tinha Gmail, não tinha Google Drive. Só os estudantes que gostaram, porque não tinha o Google Classroom, que é a plataforma para educação à distância. claro. Então a molecada gostou. O serviço de anúncios deles também ficou fora do ar, o Ads. Enfim, caiu tudo. O site Down Detector, que monitora esse tipo de ocorrência na internet, mostrou, o gráfico disparou no meio da manhã, ali já era um pouco próximo das 9 horas da manhã, e o Google ficou fora do ar. E a empresa só se pronunciou há poucos minutos, com 2 linhas. Estamos cientes que os nossos usuários enfrentaram problemas, mas os problemas já foram corrigidos. Não deu mais nenhuma satisfação, não explicou o que aconteceu, e aí fica sempre aquela dúvida se foi uma falha técnica, se foi algum tipo de violação de segurança, etc. Mas o fato, Emílio, é que você talvez tenha sido uma das poucas pessoas no mundo que não foi afetada, não ficou com abstinência por causa nem percebi. da falha no Google. Eu nem percebi. O Emílio tem Eu nem bol. percebi. Você não tem Eu nesse- tenho bol. O bol. Emílio arroba bol. Emílio arroba É o bol. herói da resistência. Emílio Zipmail. arroba bol.com, zipmail. Zip.net. E Orkut. Ele usa ICQ ainda. O Orkut simplesmente Antônio. Simplesmente Clássico. A página foi a única intacta. pessoa do mundo que não se sentiu. Ué, eu sou um conservador. Agora, você perguntou aí das ações das Big Techs pro Sim. rapaz que Sim. estava aí na nossa plateia. O Facebook vai ter problemas mesmo, porque anunciou na semana passada um processo contra ele, assim como o Google já havia sido notificado há 2 meses atrás. As 2 empresas, talvez por essa razão que hoje nós estamos observando essa abstinência das pessoas, essa dependência enorme que a gente tem de vários serviços que estão vinculados. Então você tem um serviço, é para poder usar, você tem que ter um outro. As autoridades nos Estados Unidos estão investigando, já começaram com o Google, agora o Facebook, a gente não sabe qual será a próxima Big Tech a ser investigada por causa do que eles chamam de práticas anticompetitivas, então um processo lá de antitrust, etc., que deve correr por muitos anos, mas o fato é que isso balançou aí as Big Techs que vinham bem nos últimos meses, com todo esse processo de que a tecnologia viabilizou a continuidade da vida das pessoas aí durante a pandemia, mas aí agora as autoridades nos Estados Unidos foram para cima, na Europa também, para não dizer que é só uma questão do Trump pegando no pé das empresas de tecnologia, um movimento forte também na Europa, e agora as empresas todas precisam corresponder, o Facebook também está Mas nesse você acha balaio. que isso aí vai? Eu acho que não vira, mano. Bom, Tem como A virar proposta isso mais aí? radical deles é separar o Facebook, por exemplo, em 3 empresas. Facebook WhatsApp. uma, WhatsApp outra, Instagram outra. Mas isso não vai se viabilizar tão fácil. É um processo que deve correr anos aí sem uma difícil pegar os resolução caras. dessa forma. É que nem na época lá do petróleo, lá, lembra lá nos Estados Unidos, lá era o Rockefeller, né? Sim. Que ele era dono de todo o Rockefeller. petróleo americano. Falou, não, agora tem que dividir. Aí ele ficou dono de Monopólio. 50 comprou todas as pequenas. Se o É, Mark mas Zuckerberg exatamente quiser. isso. O Biden tem uma agenda de tributar mais as fintechs, né? Fintechs e as big techs, Big né? techs, Que cê- todas elas. também nesse sentido. Mas parece que não tem ainda suficiente. Tributar eles amam, né? Agora, uma questão que está sendo bastante discutida no mundo é cobrar essas empresas pelos dados que armazenam. É o que fala, ó, tá todo mundo armazenando um monte de dado meu e talvez não tenha uso. Então,
você cobra pelo armazenamento. Tem evoluído isso, Aros? Você que é um especialista na área. Essa é uma discussão do campo dos negócios para as empresas, difícil de ser viabilizada, porque imagina o Facebook para remunerar as pessoas pela utilização dos dados delas, a quantidade de usuários que o Facebook tem ou que o Google tem em todo o mundo. Mas do ponto de vista teórico, tem várias pessoas estudando isso, usando inclusive o blockchain, que é espécie desse livro caixa virtual aí, para garantir que essas transações sejam registradas e que você possa ser remunerado pelos dados que as empresas coletam e utilizam efetivamente. Perde o sentido da bagaça. Mas, na verdade, se tornaria muito mais simples para Alguém entender pra organizar. que se é de graça, o preço é você. Então, se você entrou lá, você está cedendo informações e não está pagando nada para a empresa, ela está ganhando isso de alguma forma. É mais ou menos nessa linha como vai essa teoria. Mas é tudo no campo bem filosófico mesmo, de prático a respeito disso. Tem algumas poucas iniciativas que se inspiram nesse modelo de programa de pontos, de fidelidade, né, para poder dar algum tipo de retorno para os usuários. Mas é muito incipiente. Eu duvido que um Facebook da vida decida voltar dessa maneira. Muito bem. E o ataque lá dos hackers? Isso aí é maravilhoso, né? O governo dos Estados Unidos confirmou no final de semana que agentes supostamente da Rússia promoveram ataques contra sistemas do Tesouro, comércio nos Estados Unidos e tal. Sistemas ficaram sob esse ataque, isso foi revertido e agora abriu-se uma investigação. E aí, claro, tem todas as teorias da conspiração, e aí por que eu disse que podia ter algo relacionado aí? Agora todo mundo dizendo, será que o Google foi atacado e pelos tal? russos? Então por isso que o Google precisa se explicar, dizer o que aconteceu efetivamente, mas o fato é que os Estados Unidos nessa guerra fria cibernética aí, e agora mais esse ataque, vamos ver o que vai sair disso. Hoje deve ter mais desdobramentos a respeito. O final de semana foi movimentado com essa história lá nos Estados Unidos por causa da confirmação de que os autores do ataque são russos. Você sabe que na Rússia, ele sabe tudo. Esse aí, diretor de conteúdo da Jovem Pan, Carlos Aro, sabe. Você sabe que tem um concurso de hacker na Rússia, né? Tem concurso mundial de hacker. Você sabia que Eles são bons, a né? maior parte dos ataques cibernéticos do mundo sai daquela região. Da Rússia, leste europeu, é de onde, quando você pega os relatórios das companhias de segurança digital, a origem, assim, a maioria esmagadora dos ataques sai de lá. Primeiro porque existe uma série de brechas para que isso aconteça, mas também porque é muito fácil de fugir das redes de grandes países da Europa, do próprio Estados Unidos e tal, para conseguir fugir do monitoramento. Então a origem é sempre por lá. Também boas empresas de cibersegurança nasceram lá na Rússia e no leste europeu. Os caras contratam os hackers para resolver o problema. É muito comum no sistema financeiro, por exemplo, os bancos contratarem... Ele pega uma falha no site e fala quem fez. Então tem muitas empresas que remuneram para você encontrar falha no sistema. Mas o governo brasileiro não faz isso com a urna eletrônica. É a história daquele McAfee. Mas eles abrem para que as pessoas possam fazer a auditoria. É isso. É a história do mesma McAfee. história, exatamente. Lembra do antivírus McAfee? Bonito. Ele inventou o vírus. E ele foi o cara que o vírus. Tem um documentário mas desse. o cara John McAfee. Não, mas eles são fora da casinha. Completamente, colega. E cara de computador é normal. Olha o Aro. você sai do computador. E o Samidana é um cientista, um engenheiro, faz um gênio. super site. Você é normalzão. Eu comprei essa camiseta polo pra É o pijama do mostrar que melhorar essa imagem. melhorar a imagem, que eu vi que o sapatênis está na moda, inclusive aqui na rádio, mas não recebi um elogio. Então amanhã voltarei com as minhas camisetas esgarçadas. Aí sim. Muito bem. Camisa esgarçada. Ô Aros, São Paulo adia para 22 de dezembro a apresentação dos dados sobre a eficácia da Coronavac. Pois neste momento o governador João Dória está lá naquela coletiva junto dos técnicos do Comitê de Combate ao Coronavírus aqui em São Paulo, os responsáveis pelo Butantan. E qual é a ideia que está sendo trabalhada, inclusive já confirmada por algumas das autoridades do Butantan e daqui do estado de São Paulo, é que em vez de entregar o resultado da terceira fase, como estaria previsto agora para o dia 15, famoso amanhã, a ideia é empurrar isso para o dia 22, de modo que os dados todos estejam compilados e o relatório final já para protocolar o resultado com o pedido de autorização da Anvisa para que a vacina entre no rol das vacinas autorizadas, aprovadas aqui pelo governo brasileiro.
E aí entra aquela discussão, a gente acompanhou aí, Emílio, no final de semana, desde sexta-feira, aliás, com o STF demandando, não é, decidindo que o governo federal, o Ministério da Saúde, precisa entregar os dados do plano de vacinação para o país. Esse plano foi entregue e aí junto de um protocolo que estava ali com a anuência, com a suposta anuência de técnicos, pesquisadores, cientistas. E aí uma turma, né, uma parte desses cientistas publicou uma nota técnica dizendo que sequer foram apresentados a eles os dados desse plano. Então, questionando o que estava ali, que olha, não é bem assim e etc. Então surgiu essa polêmica. Esse plano que foi apresentado, ele traz o nome de quase 150 pesquisadores, só que desses 150 que assinam esse termo, 36 dizem não ter recebido o documento ou tido acesso ao documento, e aí nessa carta, uma nota bastante extensa, eles, essa aí que a gente está vendo agora na imagem, estão os que subscrevem o texto, e tem no início desse documento que a gente está mostrando para quem nos acompanha pela internet, o texto em que eles cobram, inclusive, medidas mais abrangentes, um protocolo mais, segundo eles, eficiente para essa vacinação, para esse plano de imunização. Mas aí tem o outro lado dessa mesma moeda. Já no final de semana também, um secretário, o secretário executivo do Ministério da Saúde, Coronel Elcio Franco, publicou um vídeo dizendo que é irresponsável indicar no plano de imunização, nesse plano de vacinação, Emílio, que o Ministério da Saúde foi obrigado a entregar ao STF, uma data para o início das aplicações. Mais ou menos na linha oposta, aliás, mais ou menos não, né? Totalmente na linha oposta ao que prega o governador João Dória, dizendo que no dia 25 de janeiro seria a imunização iniciaria. Nesse vídeo ele diz que é impossível cravar uma data em um plano sem que se tenha uma vacina aprovada aqui no Brasil para que essa imunização comece. Vacina. Você já viu um Bagunça. barco à deriva? Já. Você não sabe pra onde vai. Quando você vê um barco à deriva, às vezes acontece. Sim. O barco tá à deriva. Ou seja, ele vai... Onde o vento levar. É isso aí. do Esse negócio é barco à deriva. Importante as informações. Os caras não sabem. Dória tentando vender uma Não, é esperança verdade. para ganhar lá, Vender para esperança. pegar o espaço, para fazer a coisa dele. Falei com o Eu Aros. faço gestão. E na verdade... E brigando com os outros governadores, né? O governador Isso, Caiado, que você também foi era no brigado almoço. com É o política. Bolsonaro, agora Candidato. brigando com o Dória. Onde entra a política, não dá certo. Entrou a política aqui e brincando com vida, né? Excelente trabalho. Esse que é o Saúde problema. pública. O barco tá É uma deriva, canalice. Trabalho mas- fantástico. É canalice. Eu sei quem vai tecnologia. pagar a Boa na cara aí, conta pô. mais uma vez. Eu Claro. sei quem vai pagar a conta mais uma vez. Agora, ficou nessa questão, uma das defesas do governo foi o seguinte: eles são colaboradores e não Eles não elaboradores. supervisionam o trabalho, É. né? Esse foi um dos argumentos. Mas, assim, pelo menos quando você faz um trabalho, você cita qual foi a contribuição de cada um. Isso não foi feito, nível de né? participação. Então, quer dizer, parece que os dois têm um pouco de culpa, né? A E aí tem reclamação- também Posso um falar? detalhe. É uma puta palhaçada. É. É uma puta palhaçada. Mas tem um detalhe nesses casos Fui de tomar pesquisa, vacina Emílio. de gripe pra velho. Gripe. Você foi? Fui Você tomar já tá vacina. nessa já? Fui Não, tomar faz vacina de tempo. gripe pra velho. Não, Terceira tem que idade. tomar. Faz Tem que tempo tomar já. vacina de gripe pra velho. Todo ano. Aí eu perguntei pro cara. De onde veio? Falei, Dá quero um tomar. Eu falei, pô, de onde veio? Ele falou, cara, eu não sei, eu acho que é da Índia. Eu não sei direito de onde sei, veio. maravilhoso. Porque nem sabe, cara. Não sabe. A Anvisa foi lá e falou, ó, esse Toma medicamento essa funciona. aqui, acabou. Você vai no posto de saúde, pega o Zé Gotinha, olha, vamos vacinar. A vacinação vai começar de... Agora os caras estão fazendo isso. Mas acho que talvez essa seja a primeira candidato. vez em que nós Palanque pra estamos 2022. olhando- Os caras com a gente com a toba na mão. Virou um Sobe bico. casa. Morrendo gente, Porra, morrendo gente. quebrando empresa. Porra, e os caras com esse joguinho. Querendo vender. Mas essa é a Claro. primeira vez Porra. que a gente tá acompanhando uma discussão como essa, ouvindo os nomes dos desenvolvedores, acompanhando o nome técnico do medicamento, né, o nome científico lá do medicamento e etc. Isso não é comum de acontecer. A gente conhecia o nome comercial de vários medicamentos que os nossos médicos receitam para nós e a gente vai lá e toma e pronto, ninguém questiona. E no caso específico das pesquisas, a gente tem que entender que não é um negócio que o cara começa Por hoje quê? para amanhã tá pronto. Né? Carlos Aros. Leva tempo. Carlos Aros, pensa comigo.
Quem é que está falando desse negócio das... Nós somos Os aqui... políticos. São dois, o político e a indústria. É isso. É que quem tem tá interesses muito específicos. Interesses bilionários de fazer vacina. Você vê, Pfizer, fala, Exato. Johnson, É isso aí. não sei É o isso quê. aí. Johnson, São já. eles e os políticos. Só. O Gestor. cientista, o cara que vai lá, o cara que dá o carimbo, fala, ó, beleza, isso aqui funciona. A gente não tem. De Tanto nenhum é lado. que foi muito positiva a coletiva que a Anvisa fez, a época em que houve o questionamento, né, a paralisação dos testes com a vacina que está sendo desenvolvida pelo Butantan. Foi muito saudável que os técnicos da Anvisa tenham ido a público se posicionar e dizer assim, olha, o ritual é este aqui. Nós seguimos esse protocolo, nós agimos dentro destes parâmetros, que são os parâmetros que a Anvisa segue desde o começo. A partir desses critérios é que se define qualquer vacina. Não é só a vacina para o coronavírus. Assim como não é só esse tipo de medicamento que a gente está discutindo, que a vacina é um remédio, né, em termos, não é só esse tipo de medicamento que precisa desse tipo de avaliação. Todos os outros remédios que são desenvolvidos no mundo todo também passam por critérios e precisam de uma aprovação para estar aqui dentro. Né? Porque senão é a festa do caqui. Virou um nego negócio, sai, né? importando Virou medicamento, palanque. aplicando e acabou. Mas né? o... Tem que ter Mas eu sei, essa responsabilidade, eu sei, né? Mas o que eu fico pensando é no cara que está em casa se cagando de medo de pisar na calçada, senhoras, isso. senhor Uma mais velho, resposta. os caras mais velhinhos que estão lá com medo, falam, não sai na festa, o outro que o filho quer sair na festa. É esse que é o negócio. Essa é a população, São cara. as vítimas desse É a processo população, todo, né? virou Mais do que as negócio, vítimas da né? doença, Virou mas business. dessa briga Claro. sem Ô, Aro, propósito. só pra né? complementar, a Indonésia não parece que vai comprar a Coronavac também? Comprou? Tem do- vários países que assinaram. Aliás, é interessante isso. Eu fiz, na semana passada, a gente fez, tem o canal Jovem Pan Saúde, a gente faz entrevistas com pesquisadores, com médicos, e na semana passada a gente fez sobre as vacinas. Pois não. E eu não vou me lembrar aqui, me desculpem os dois médicos, eu não vou me lembrar o nome deles agora de cabeça, mas nós ouvimos dois pesquisadores e eles explicaram as diferenças entre cada um dos tipos. São 4 tipos principais de vacinas. Então tem esse que é o vírus inativo, tem uma que usa uma proteína, tem a outra do mRNA, Isso. enfim, são vários os tipos de vacina. E o que eles estavam explicando é que é o seguinte, eu perguntei, tá todo mundo festejando, que olha, isso aqui é super novo, em um ano os caras fizeram. E aí o que eu ouvi dos dois? Aros, não é porque nós estamos nesse processo acelerado de um ano para que a vacina fosse desenvolvida, que essas mesmas técnicas, que esses mesmos processos tecnológicos, científicos, são novos também. Ele estava dizendo, por exemplo, que em alguns casos tem método aí para desenvolvimento de vacina que alguns laboratórios estão usando e dizendo da vacina do coronavírus, que estão sendo pesquisados há mais de 5, 7 anos. Ou seja, não é algo novo, a gente não inventou a roda com o coronavírus. Nós estamos aplicando em cima de conhecimentos que já foram desenvolvidos e construídos, ferramentas novas para esse tipo de doença, assim como lá na frente outros virão. Né? Então, o grande aspecto aqui não é saber se é a vacina do Butantan, se é a vacina chinesa, se é a da Pfizer, se é não sei o quê. É muito simples. Qual é a metodologia que está sendo utilizada? Essa metodologia ela é reconhecida pela comunidade científica? Que países e quantos países estão trabalhando nesse processo? Qual é o grupo de controle? E eles disseram mais. O monitoramento dessas vacinas que estão sendo aplicadas ou que serão aplicadas, né, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, a partir de agora, ele deve levar, Emílio, pelo menos mais 2 anos. Isso. Esse é o tempo médio para que depois de um medicamento ser, enfim, validado ali nessa última fase, você acompanhe, porque vão perguntar agora, mas tem reação adversa? Uhum. A resposta, o justa e honesta é, não se sei. sabe. É. E aí eles vão acompanhar mais 2 anos, e pode ser que um pequeno grupo, e aí a gente tá falando de estatística. Sim. A gente não tá negligenciando vidas, mas é uma questão estatística. Sei lá, 1 milhão de pessoas, eu tenho, sei lá, quantas mil que tiveram problemas. Mas do jeito que está hoje, do jeito que está essa informação e essa desinformação, é o seguinte: morreu uma pessoa porque tomou a vacina X. Aí a população vai ficar com Fica medo. desesperado. Ela vai ficar com vira, medo. vira um Porque negócio desenfreado. isso, no meio de tanta histeria, de tanta comunicação que a gente sabe que não sabe, uma hora usa isso, uma hora faz aquilo e tal, porque é um processo, né? É Uma isso pandemia é um processo que os cientistas, tá todo mundo aprendendo com esse negócio. Exato. Mas aí surge um caso que agora, reinfecção, né? Fala, reinfecção, aí Mutação todo mundo do fala, vírus. meu Deus, É, meu é. Deus. Porque é complicado para quem, Só o tempo de. para a população, porque que- você não sabe mais em quem E acreditar. que também e a gente tem um papel importante nessa bagunça toda, enquanto veículo de comunicação, enquanto comunicadores, que é fazer, de alguma maneira, com que as pessoas saiam da manchete.
Porque muitas vezes, os casos de 2 casos de reinfecção. Legal, vamos ler a notícia até o final? Vamos ouvir o comentário que está feito ali, ou a reportagem que está em vídeo ali até o final, os 2 minutos daquela reportagem, para a gente entender um contexto em que aquilo se deu. Vamos parar de pegar só aquelas frases que o nego adora postar no Instagram, sabe? Que só tem a citação do cara. Você pode tirar uma frase. Você pode tirar uma frase de um livro gigantesco e mudar completamente o entendimento dele. Né? Você tirou do contexto. Porque, por exemplo, como é que o cara fala que é uma reinfecção? Eu não sabia isso aí também. Para você ter uma reinfecção, assim, são três critérios que o cara usa. Primeira coisa, você teve há mais de 90 dias o Covid no primeiro PCR. Segundo, outro PCR. E o terceiro, tem que ser outra cepa. Não pode ser a mesma do vírus. Porque senão não é considerada reinfecção. Então, é complicado, porque isso é medicina, a gente não entende. Outra cepa é a modificação do material genético do vírus. O vírus modificado. Mutação. Então a gente não entende. Não. Porra nenhuma. E tenta levar informação, mas é tudo muito zoado. É complicado. Nau a deriva. Nau a deriva. No mundo todo. Teve o caso do técnico Cuca, ele pegou o vírus e aí depois falaram que ele foi reinfectado, mas não foi. Ele não estava fora dos 90 dias. Então, ele não curou e voltou. Isso é diferente. Agora, quando a gente olha a estatística de reinfecção, ainda é muito baixa. Muito baixo. Ainda é muito baixa. Acho que não é a preocupação inicial. Eu sei, mas turma fica. Lógico que fica. Mas assim, quem está ouvindo o programa... Fica sim, uma mas é aquela história. Você fala assim, ataque de tubarão no Nordeste, em Recife, assim... Um ataque de tubarão, e você pega a estatística disso contra outros problemas que tem no próprio mar, afogamento, é muito baixo. Agora, a vacina, né, ela foi testada. É claro que a gente só vai ter testes amplos com o tempo. A fase 1, 2 e 3 tentam garantir pelo menos uma segurança. O que a gente também tem que pesar é que nunca foi também tanto dinheiro investido em escala global. Né? Agora, mas a vacina boa... vai para país rico. Sim, tem eu vou mostrar amanhã. Estados Unidos tem um gráfico super legal. A vacinação. A revista tem dinheiro. A revista Nature fez quanto está reservado e quanto pode expandir em doses por país. E aí eles fazem per capita. Sabe qual que é o país que está mais coberto per capita? Canadá. Canadá tem 8 doses por habitante. Estados Unidos, garantido, tem duas... agora é esse ranking agora. Quem tem mais vacina. Era o ranking da morte. Tudo vira lista. Era o da morte. Era o show da morte. Show da morte. Era o ranking da morte. Mas agora é o ranking. Corrida da vacina. Mas você não quer imunizar? Você precisa, não adianta só tomar a vacina que não imuniza. Então você precisa ter isso. O Brasil está mais ou menos com quase uma dose por habitante, lembrando que você precisa de duas. Então, isso mesmo contando a capacidade de expansão. Então, a gente vai ter mas não é todo mundo que vai ser vacinado. Não, não é. Não é todo mundo. Mario falou que Não, mas a ideia é a cobertura da maior parte possível da população. Em 80%, começa 90%. pelos grupos de risco, mas a ideia é que você tenha uma taxa acima dos, acho que 80%, é meio uma coisa doido. assim. Então tem que... Agora, tem uma coisa importante, né, Emílio, isso que você está dizendo, de que essa confusão toda e essa briga, tanto política quanto comercial, isso só contribui para que as pessoas fiquem com medo de receber a vacina, e aí isso tem como finalidade, né, lá na ponta, é um prejuízo enorme para a campanha de vacinação que vai começar independentemente da data em que se defina. Mas se as pessoas estão com medo, elas não vão para fazer algo que é super importante, que é a vacinação. E você vê, né, cara, o hemisfério norte tem 90% da população, né? Tem muito mais gente no hemisfério. Acho que é só 10% da população. Eu nem imaginava isso também. Que pega China, né? Você tem Rússia, 90% China, do hemisfério norte, a gente é 10%. A parte eles boa, de vacina pra cacete. que tem cobaias, né? Bom, a gente o vai negócio demorar o pra seguinte, chegar tem mais, na Brown? gente. Tem mais? O Brown, Brown. Não, só falar o Brown tá curtindo as férias. Só trazer a Datafolha, muito embora as pesquisas sejam sempre questionadas, exatamente. mas eu quero destacar a Datafolha. Datafolha. Datafolha é igual o russomano. Como é que tá o Dória Vamos no só Datafolha? trazer, o seguinte, eles fizeram a pesquisa aqui sobre a história da condução da pandemia, né, pelo presidente, e aí veja só, 52% dos entrevistados dizem que Bolsonaro não tem nenhuma culpa pelo total de mortos pelo novo coronavírus no Brasil, 38% dizem que o presidente é um dos culpados, mas não é o principal,
8% entendem que o presidente é o principal culpado pelas mortes. Genocida. É o genocida, exatamente. 8% da população. 8% tem essa visão Aros. de genocídio. 52% dizem que ele não tem nenhuma culpa pelo total de mortos pelo novo Tá sem coronavírus no pauta Brasil. o Esse é Datafolha. o Datafolha. Não, falando sério. É mais uma pesquisa pra eles inventa. errarem aí, tá ok? Não, tem culpa sim. É, não tem ou não? Quantos Quantos quilos o Bolsonaro sanitária da engordou? história. É, não vê não. O Bolsonaro tá inchado. Tá. Tá. Muito problema. Camisa não. Cachaça. Só pepino, só pepino. Ele tá cara Mas do ninguém mandou Bensola. querer ser presidente. É isso aí, o cara exatamente. foi lá porque ele quis. Isso é problema dele, É. Ficou lá, agora não vem reclamar. É. Obrigado. Meu querido Carlos Aros, muito obrigado Aê. pela sua... Olha, eu Muito Sou fã gentil. do seu programa de tecnologia, que é todo final de semana. Sociedade Digital. Sociedade Digital, o melhor programa de tecnologia que existe. Ronald Rios de banho É um tomado. gênio esse Ele cara. Faz Sacanagem. gracinha, Sem não. zoar com o Ronald Ó, ele é Rios. Não chefe. zoa com o Ronald Rios, não, que é não meu sabe amigo Isso é também. sacanagem. O Viu o regra, drama? tá bom, regra de jovem, então. Regra de jovem. Não vem, não. O Aros só dá você. Aros, obrigado, hein? Emílio, valeu, gente. Bom programa pra vocês. Carlos Um abraço. Aros, Deixa o nosso notebook companheiro aí, aqui, Aros. Esse eu levo. diretor, De jornalismo. Depois eu passar lá pra você Esse instalar não é o do Norton acervo. pra mim, por favor. diretor de conteúdo.